estava falando para vocês, né? Eventualmente, o vídeo cortou, eventualmente, né? Todavia, ele deve restituir o que eventualmente ele tenha recebido uma vez resolvido o contrato, beleza? A nossa próxima hipótese, gente, é a resolução por onerosidade excessiva. Nós já conversamos sobre a resolução por onerosidade excessiva, mas vamos dar uma relembrada e uma aprofundada, tá? Primeira coisa, gente, é o seguinte. Vamos lembrar do pacta sunt servanda, tá? O pacta sunt servanda, gente, ele é um princípio que é fundamental para a segurança nos negócios jurídicos, não é isso? Ou seja, que fala que os negócios jurídicos devem ser cumpridos. Pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes. Porém, nós sabemos que, na prática, os negócios jurídicos, eles podem, sim, sofrer consequências de modificações de eventos posteriores que venham a atingir esse contrato. E essas modificações desses eventos posteriores podem atingir esse contrato, quebrando de forma brusca a equivalência. Ou seja, lembra que eu sempre comento com vocês que o contrato ele deve ser uma balança e que se vem um evento superveniente, imprevisível, alheio à vontade das partes, que altera essa balança, tá? Permite-se, então, a revisão desse contrato. Então, gente, essa constatação de que contratos que nascem iguais podem, ao longo do tempo, tornar-se desiguais por um fato, por uma situação superveniente, deu origem ao que nós vamos chamar de princípio da revisão dos contratos ou princípio da onerosidade excessiva, tá? Gente, no nosso Código Civil de 2002, tá? O artigo 478, ele consolida o direito à alteração do contrato em situações específicas, não é isso? E, gente, ele dedica uma seção composta por 3 artigos à resolução do contrato por onerosidade excessiva. A primeira hipótese, gente, de resolução do contrato por onerosidade excessiva é a que está presente lá no 478, que vai me falar que nos casos de contratos de execução continuadas ou diferidas, se a prestação de uma das partes tornar-se excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Gente, essa hipótese do 478, ela exige que o acontecimento seja extraordinário, imprevisível e excessivamente oneroso para uma das partes. Ou seja, a partir do momento que é excessivamente oneroso para uma das partes, ele traz uma extrema vantagem para a outra parte, tá? Gente, o 478, então, ele traz o que nós chamamos da teoria da imprevisão, não é isso? Que vai permitir o quê? A revisão do contrato em razão da ocorrência de um fato superveniente que vai desvirtuar a finalidade social daquele contrato, que vai em desencontro às exigências da boa-fé e que vai acabar levando, né, ao enriquecimento indevido de uma das partes em detrimento da outra. Então, gente, a regra específica da onerosidade excessiva aqui, ela nos leva à teoria da imprevisão, tá? A regra, gente, em regra, na verdade, os fatos extraordinários e imprevisíveis, eles acabam tornando inviável a prestação para ambas as partes, sem que disso acabe acontecendo, decorrendo uma vantagem a uma delas. Como sucede no caso de guerras, como sucede agora, gente, nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Que é um momento, né, de pandemia do coronavírus. Nós estamos vendo que vários contratos não estão podendo ser executados, que várias atividades comerciais estão sendo fechadas. Então, é um fato extraordinário e imprevisível. Ninguém imaginaria que isso poderia acontecer se a gente conversasse no ano passado, que acaba tornando inviável
a prestação para ambas as partes, sem que disso ocorra uma vantagem econômica excessiva a uma delas, tá? Por isso, gente, que quando nós falamos da teoria da imprevisão, o requisito de extrema vantagem para uma das partes, ou então de extremo prejuízo para uma das partes, é sim um requisito essencial para a teoria da imprevisão. Mas alguns doutrinadores entendem que esse requisito seria inadequado para a caracterização da onerosidade, tá? Tendo em vista que sempre que existir um fato novo, o efeito desse fato novo pode acabar trazendo uma onerosidade para ambas as partes, tá? Gente, nesse caso, então, quais são, lembrem, né, que essa é uma das hipóteses de onerosidade excessiva aqui, que nós temos a teoria da imprevisão. Mas, gente, diante, né, de uma hipótese de revisão dos contratos, quais são as outras hipóteses que o Código Civil nos traz de revisão dos contratos? A primeira delas, além da teoria da imprevisão que eu já comentei com vocês, ela está fundada na equivalência da prestação. Está lá no 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Aqui, gente, nós estamos falando especificamente de desproporção manifesta, que pode ocorrer tanto em prejuízo do credor como do devedor, tá? Ou seja, quando a situação aqui não puder ser superada com a revisão das cláusulas, apenas aí que levar-se-á à extinção do contrato em decorrência de um fato superveniente. Lembra que eu comento isso sempre com vocês. Primeiro, há que se buscar a revisão do contrato e apenas na impossibilidade de revisão do contrato que eu terei, então, a extinção desse contrato. Quais seriam, gente, os requisitos para a resolução do contrato por onerosidade excessiva? A vigência de um contrato comutativo, de execução diferida ou de trato sucessivo, a ocorrência de um fato extraordinário e imprevisível, considerável, na verdade, a alteração da situação de fato existente no momento da execução, em confronto com a que existia na celebração do contrato, e um nexo de causalidade ali entre o evento superveniente e a consequente excessiva onerosidade, tá? Gente, além, né, dessa teoria da onerosidade excessiva, tá? Além da teoria da imprevisão que nós já vimos, nós temos também como causa superveniente a extinção do contrato a resilição. A resilição, ela não deriva de inadimplemento contratual, mas unicamente da manifestação de vontade das partes, tá? Essa manifestação de vontade, ela pode ser bilateral ou unilateral. Na verdade, gente, resilir vem do latim resilire, e resilir significa voltar atrás, tá? Então, a resolução é quando uma ou ambas as partes não querem mais realizar aquele contrato. Qual que é a diferença aqui do exercício do direito de arrependimento? O exercício do direito de arrependimento, gente, ele é uma causa, né, contemporânea à formação do contrato. Por quê? Porque já está oposto lá no contrato que qualquer uma das partes poderá desistir daquela execução. Já a resilição, ela acontece mesmo, né, diante da ausência dessa cláusula, beleza? Ou seja, uma das partes ou ambas das partes não quer mais cumprir o contrato e, através da sua vontade, manifesta esse desejo de não seguir mais com esse contrato. Essa resilição, como eu falei com vocês, ela pode derivar da manifestação de vontade de uma ou ambas as partes. A resilição bilateral, que nós vamos chamar de distrato, é um acordo de vontades. É quando ambas as partes conversam e chegam à conclusão que aquele contrato não é mais interessante para ninguém,
tá? Então, ambas as partes decidem extinguir aquele contrato que foi anteriormente celebrado. Já a resilição unilateral, gente, ela ocorre, tá? Quando apenas uma das partes não deseja mais seguir com aquele contrato. Então, a manifestação de vontade aqui é de apenas uma das partes, tá? A resilição unilateral, é importante que vocês entendam e tenham isso na cabeça de vocês, ela pode ocorrer somente em determinados contratos, tá? Porque a regra é o pacta sunt servanda. A regra é a impossibilidade de um contratante romper um vínculo contratual simplesmente porque ele quer, simplesmente porque ele está afim, tá? Vamos conversar primeiro sobre a resilição bilateral, sobre o distrato. O artigo 472 do Código Civil, ele me fala que o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato, beleza? Então, gente, o distrato, que aqui seria pra gente, né, a declaração de vontade de ambas as partes contratantes, no sentido, né, de extinguir o contrato, ou seja, no sentido oposto à vontade que havia gerado o vínculo, tá? Ele deve ser feito no mesmo molde do contrato, tá? Qualquer contrato, gente, pode cessar pelo distrato? Pode, porque aqui eu tenho uma manifestação bilateral. Aqui eu tenho uma manifestação de ambas as partes. Porém, amores, é necessário, tá, que os efeitos desse contrato não estejam exauridos, que o contrato não tenha sido totalmente cumprido. Porque a partir do momento que o contrato é totalmente cumprido, ele é extinto da forma normal, que é pelo cumprimento, e não da forma anormal pela resilição bilateral, tá? Se esse contrato ele já produziu algum efeito, o acordo, então, para extingui-lo não vai ser o distrato, mas sim um outro acordo que vai modificar aquela relação, tá? O distrato, gente, ele tem o mesmo sentido que está presente ali na celebração do contrato. Ou seja, a mesma vontade que é capaz de criar um contrato, né? O mesmo acordo de vontades, o mesmo consenso que é capaz de criar o contrato, também tem força para extinguir este contrato, tá? O distrato tem a exigência que eu comentei com vocês, que é de observar a mesma forma exigida no contrato, tá? Porém, gente, a doutrina tem entendido que o 472 ele não deve ser interpretado de forma literal, mas sim com uma certa razoabilidade. Ou seja, o distrato ele deve sim obedecer à mesma forma do contrato quando este contrato tiver uma forma especial, quando o contrato não for de forma livre. Desse modo, gente, pensem comigo, uma compra e venda de um imóvel, né, superior a 30 salários mínimos, que é a taxa legal, para a execução desse contrato exige-se a escritura pública. Então, para desfazer esse contrato, o distrato também tem que ser feito por meio de escritura pública. Mas um outro contrato que tem forma livre, por exemplo, o contrato de locação, o objeto do contrato pode ser, o distrato pode ser feito de forma verbal, mesmo que o contrato tenha sido feito de forma escrita, tá? Isso por quê, gente? Isso porque o contrato de locação tem forma livre. Então, essa exigência do 472, de que o distrato tem que ser feito da mesma forma que o contrato, tá? É cabível apenas para os meus contratos que exigem uma forma vinculada, que exigem uma forma especial. Então, o disposto no 472 não é aplicável aos meus contratos que não possuem forma vinculada, que nós chamamos de forma livre. Os efeitos do distrato, gente, são efeitos ex nunc, eles não retroagem, são para o futuro. Então, não se desfaz aquilo que foi anteriormente produzido, tá? Além da resilição bilateral, que é o distrato, nós temos a resilição unilateral, tá? A resilição, gente, relembrem mais uma vez, ela não deriva do inadimplemento contratual, isso é a resolução, mas sim da manifestação de vontade, nesse caso aqui,
a manifestação de vontade seria unilateral, tá? Gente, quando nós falamos de resilição, então, a resilição ela é um meio próprio para se dissolver o que nós chamamos de contrato por tempo indeterminado, tá? Se não fosse assegurado às partes o poder de resilir esse contrato, seria impossível ao contratante libertar-se do vínculo caso o outro não concordasse. Imagina, por exemplo, que eu faço um contrato de locação sem tempo determinado, ou então, gente, o exemplo mais comum é um contrato de trabalho, não é isso? Um contrato de trabalho, você não sabe quando ele vai chegar ao fim, ele não tem data para chegar ao fim. Se não fosse possível a resilição aqui, né? A outra parte ela estaria presa àquele contrato se a outra parte não concordasse, tá? Por isso que a regra é que a resilição ela pode ocorrer apenas nos que nós chamamos de obrigações duradouras, tá? Independente do não cumprimento da outra parte, a gente viu que não é no caso de inexecução, mas apenas nos casos permitidos em lei, tá? Quando nós falamos da resilição, ela pode se dar de algumas formas. A primeira forma, a mais comum, é por meio da denúncia, tá? Gente, essas obrigações duradouras são aquelas obrigações que elas não se esgotam em uma só prestação. Então, é aquela obrigação que é continuada no tempo, que ela pressupõe um período mais ou menos extenso, ela tem uma conduta duradoura. Então, uma locação, um contrato de trabalho, um arrendamento, tá? Ou então, que indica a realização de prestações periódicas. Então, quando a gente tem um contrato de prestação de serviços de água, luz, de gás, tudo isso são contratos por prazo indeterminado que indicam prestações periódicas. Nesse caso, para resilir o contrato, a parte, né, que tem o interesse em extinguir esse contrato, ela o faz através da denúncia, beleza? Além da denúncia, gente, nós temos a revogação ou renúncia. A revogação ou renúncia, gente, ela, né, acontece também em contratos que admitem a resilição, tal como o mandato, comodato e o depósito, tá? E aqui, gente, acontece o seguinte, são contratos que demandam uma confiança recíproca entre as partes, tá? Fora isso, nós temos a hipótese de resgate e também a hipótese de declaração receptícia da vontade, ou seja, quando a resilição unilateral, ela independe de pronunciamento judicial e ela vai acabar produzindo efeitos ex nunc, não retroagindo. Porém, gente, para que, né, essa resilição tenha efeitos, beleza? A princípio, é necessário que a outra parte seja modificada, seja notificada. Ou seja, essa resilição, ela só vai passar a produzir efeitos a partir da notificação da outra parte, tá? A partir do momento que chega ao conhecimento da outra parte, essa resilição, tá? A princípio, a resilição, ela não precisa ser justificada, mas em certos contratos exige-se uma justa causa, tá? Nessas hipóteses, então, a inexistência dessa justa causa, ela não impediria a resilição, mas provavelmente levaria ao pagamento de uma indenização, tá? Gente, quando nós falamos em resilição, vocês viram que são casos, né, específicos, né, que são casos de contrato de tempo indeterminado, ou então de obrigações muito duradouras, não é isso? Ou então daquelas obrigações que demandam uma confiança recíproca, tá? Nesses casos, um dos grandes problemas que surge é quando uma das partes efetuou investimentos consideráveis para a execução daquele contrato. Isso, gente, está presente lá no artigo 473 do Código Civil. O artigo 473 do Código Civil, ele me fala o seguinte: a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Isso nós já vimos.
O parágrafo único, no entanto, diz que se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Aqui, gente, nessa hipótese específica, então, ao invés de simplesmente determinar pagamento de perdas e danos, né, sofridas pela parte que vai ter um prejuízo com essa resilição unilateral, o Código Civil, o legislador, ele optou por atribuir o que nós chamamos de tutela específica, ou seja, ele converte o contrato, um contrato que poderia ser extinto pela vontade das partes, em um contrato comum, um contrato que vai passar a ter uma duração pelo prazo que seja compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Pensem, por exemplo, Carlos Roberto Gonçalves ele dá esse exemplo, em um contrato de comodato de imóvel sem prazo, tá? Não é razoável, gente, que poucos dias depois que o comodatário se instalar, o comandante simplesmente solicite a restituição do imóvel, tá? Sem a ocorrência de qualquer fato superveniente que ele justifique. Outro exemplo que eu dou para vocês também é o seguinte: o aeroporto de Confins, né, para a época da Copa e etc., foi construído um grande estacionamento. E esse estacionamento foi construído por uma empresa privada com a garantia no contrato de que aquela empresa privada poderia, né, ela poderia utilizar aquele estacionamento, ela poderia ganhar dinheiro com o uso daquele estacionamento, né? Ela ganharia a concessão do uso daquele estacionamento, ela poderia explorar, achei a palavra, explorar a atividade econômica daquele estacionamento pelo prazo, vamos lá, de 5 a 10 anos, tá? Se antes de chegar desse prazo, o Estado de Minas Gerais, que eu acredito que seja, né, o responsável pelo aeroporto de Confins, decide resilir esse contrato de forma unilateral, tem que ser respeitado, né? É a natureza e o vulto dos investimentos. Então, esse contrato só vai poder ser extinto depois que houver passado um prazo compatível para que a empresa que construiu esse estacionamento tenha lucrado o suficiente para quê? Para que compense a construção daquele estacionamento que ela vai deixar para o Estado de Minas Gerais, tá? Gente, essa então é a nossa hipótese de resilição, ok? Para a gente terminar, faltam apenas 2 hipóteses, vocês não precisam ficar desesperados com essa aula enorme, não.